Olá, paz e bem para o teu coração, para a tua vida, para o teu espírito. Nós temos a língua do bem, não é? A língua pode ser o mestre da nossa vida, tanto para o bem quanto para o mal. Depende de você, depende de mim, depende de nós. O cristão que tem noção e que realmente acredita na palavra de Deus, que acredita que a Bíblia é a boca de Deus falando conosco, ele dá fé àquilo que diz a palavra, não é? Moisés, ele se preocupou com a língua, lá em Êxodo 4, versículo 10, a preocupação dele com a humildade, falar a verdade, com aquilo que saía da sua boca. Jó pediu em 5:24 que livrasse Deus a língua dele de todo o mal, né? Salmo vem dizer, no Salmo 34, versículo 28, o Salmo vem deixar claro, não é? Ele vem dizer que a língua foi criada para o louvor, para bendizer e exaltar o nome de Deus. Mas é importante tomarmos consciência disso, porque em Provérbios 15:4 diz que a língua é a árvore da nossa vida. A língua é a árvore da nossa vida. Como diz em Provérbios 18:21, que a vida está, a morte e a vida está diante da nossa língua, não é? Pois a língua pode ser o nosso alimento. Ainda diz claramente em Isaías 5:24 que a língua má é um fogo de carniça. Veja, é um fogo de carniça. Ela é uma poeira contaminada. A língua má é uma poeira contaminada. Imagina isto. Isso é terrível, que na língua tem uma saliva ruim que se esconde debaixo da língua, não é? Repudiam, não é? Repudiam a Deus, zombam da palavra de Deus. É importante entender que o bom entendedor saberá o que Jesus diz em Marcos 7, de 15 a 16, que o mal não é o que entra no homem, mas aquilo que sai da sua boca, não é? Assim, pois, Zacarias, lá no capítulo 1, né, de Lucas 64, Zacarias colocou os seus lábios para louvar o Senhor. E como diz Filipenses 2, de 10 a 11, que todo joelho se dobra diante do Senhor e toda língua proclama que Jesus é o Senhor de toda a vida. E toda língua confessa o nome do Senhor. Às vezes tu podes olhar para mim e dizer assim, mas é Edinho falar tanto. Será que é tudo isso? Não, meu querido, eu quero dizer para você, não é? Sabe aquele carro de propaganda que anda vendendo, oferecendo com alto-falante, aquele Fusca velho, arranhado, que põe um alto-falante e sai pelas ruas fazendo propaganda de uma grande empresa? Que contratou para ele falar do produto e das ofertas? Não é? Ele sai pelas ruas falando, aí você vai conferir na loja, está lá a oferta que a loja está vendendo, o produto que a loja está vendendo. E aquele Fusca sai de rua em rua falando, com todos os arranhões, velho, para-choque às vezes amarrado, com todos os problemas, mas o que ele vende é verdadeiro. E às vezes o dono daquele Fusca, ele entra na loja também para comprar o produto para ele. Esse Fusca sou eu, querido. Esse Fusca sou eu arranhado, né? Tenho meus arranhões. Talvez não sou uma limusine, não é, que vendo aparência, que estou na mídia, vendendo mídia, não é? Mostrando, comprando para poder mostrar grandes valores, não é? Com todo um brilho. Eu sou um Fusca, com para-choque muitas vezes amarrado, mas o produto da empresa no qual eu estou fazendo a propaganda é verdadeiro, porque o empresário é verdadeiro. O empresário me paga bem, o salário dele é altíssimo para mim. Ele me dá paz, me dá saúde, me dá alegria, me dá vida, ele me protege. Que salário é maior do que esse? Então eu trabalho para ele, esse Fusca arranhado, esse Fusca que também tem suas debilidades, não é? Mas ele vende um produto de primeira, assim sou eu. O produto que eu quero colocar e que me apresento para você, não é? Há muitas limusines por aí vendendo produtos de primeira, mas com uma forma de aparência de segunda. Dentro dela está podre. Dentro dela muitas vezes só tem aparência, não é? Só tem aparência de ser e de ter, porque tem uma forma de ostentação, não é? De ostentação e de vanglória. Não, o Fusca pode ser simples, arranhado, ter também debilidades, mas o que vendo para você é o melhor. Estou colocando para você o melhor. No livro de Tito, no capítulo 1, de 10 a 16, não é? Vem dizer Tito que muitos vendem a palavra de Deus, vendem por vil espírito de lucro, colocam preço, são homens corruptos, não é? Corrompem a palavra de Deus e colocam a Deus como se fosse um preço para a graça. E por quê? Porque são funcionários ruins, né? Então veja o que diz Jesus em Mateus, no capítulo 5, de 7 a 9. Diz o Senhor assim: Hipócritas,
É bem de vós que fala o profeta Isaías. Este povo somente me honra com os lábios, e seu coração, porém, está longe de mim. Veja, honra com os lábios, mas o coração está longe. Vão é o culto que me prestam, porque ensinam preceitos que vêm dos homens. Então veja, são limusines que muitas vezes se ofusca. Nossa, às vezes você ouve a palavra do teu pai, ou você vê do teu vizinho uma palavra boa, não dá nem atenção, mas de repente você vê um grande na TV, na grande mídia, falando a mesma coisa. Você fala, que coisa mais linda que ele falou, que ela falou, só porque era uma limusine você dá atenção, não é? Você valoriza por isso. Então veja, existe fuscas por aí dando o melhor produto. Veja o que Tiago fala no capítulo 3, de 10 a 12 de Tiago, diz assim, não é? De uma mesma boca procedem a bênção e a maldição. Não convém, meus irmãos, que sejas assim. Porventura lança a fonte uma mesma água, água doce e água amarga? Acaso, meu irmão, pode uma figueira dar azeitona, uma videira dar figos? Do mesmo modo, uma fonte de água salobra não pode dar água doce. De uma mesma boca não pode sair a bênção e a maldição, diz o Senhor. Portanto, é muito importante você tomar consciência e ciência disso que o Senhor está falando para nós, não é? Daquilo que o Senhor nos dá e nos traz a atenção. Posso não ser uma grande limusine, mas o produto que eu ofereço para você é o melhor. Aquele que Deus quer que eu apresente para você. Quero o melhor e vou insistir com você. Por isso eu peço para você, até que você saia e vá na loja. Não é? Eu tenho uma loja que o grande líder me deu para gerenciar. Está no Instagram, na minha página. Tem vários produtos, vários vídeos. Está na minha página no Facebook. Vários produtos, vários vídeos. Lá no meu canal no YouTube, Portal Passa Visão, você vai ver vários produtos, vários vídeos e várias lives, aonde vendo um produto no qual eu me alimento deles para que eu possa ser feliz. A cada dia, a cada momento. Por quê? Porque esse empresário, ele é fiel. Ele é bom. E ele diz sempre que quer o melhor para você, quer o melhor para mim, quer o melhor para nós. Ele paga muito bem. Imagina você ser contratado por esse grande empresário. Quando você é contratado por ele, se torna sócio. Ele diz que o reino dos céus é para nós. Não é? É para que peça para nós o reino dos céus. E quando nós nos colocamos para ele dizendo nosso sim, ele nos contrata como filhos, ele nos chama como filho e ele nos dá direito a tudo que está no reino. Você compreende? Então, nós precisamos entrar nessa empresa. Eu estou chamando você para vir para essa empresa, que o grande líder, o Senhor da glória é Jesus. O pagamento dele é o produto, né? Ele é um produto de fidelidade. Por isso, o produto dele é de graça. Ele não vende. Ele basta que você diga o sim. E o que tem nesse produto dele? Nesse produto você vê a força, o poder, a misericórdia, o perdão. Tudo é gratuito. Mas você precisa ser fiel à empresa, ao grande empresário. Que a nossa língua seja assim, língua do bem. Que a nossa língua professe que Jesus é o Senhor da nossa vida. E eu vou dizer, você acha que eu estou falando demais? Não, eu vou continuar dizendo, Ele te ama, porque Ele quer mudar a sua vida. Lembre-se, não jogue fora a sua atenção em grandes daqueles que falam umas coisas, mas de repente é um produto de segunda. Deus quer te dar e tem te dado um produto de primeira. Veja o que ele fala, se você muitas vezes se acha pequeno demais, olha o que ele diz para você em 2 Timóteo 2, de 19 a 21. Veja bem o que ele diz, não é? Contudo, sólido no fundamento de Deus, se mantém firme, porque vem selado com essas palavras. O Senhor conhece os que são seus. Renuncia à iniquidade todo aquele que pronuncia o nome do Senhor. Numa grande casa não há somente utensílios de ouro, de prata e também de madeira e de barro. Aqueles para ocasiões finas, esses para uso ordinário. Quem, portanto, se conservar isento desta doutrina, será um utensílio nobre e santificado ao seu possuidor. Queres que Deus seja o possuidor da sua vida? Então tome posse de Deus assim. Deus é mais, Deus é mais, Deus é mais que eu, Deus é mais, Deus é mais, Deus é mais que tudo. Deus é mais, ok?
Um beijo no teu coração